Bem, the time now a is hora about agora é por volta 3 to 9 a.m. in the morning, 3 minutos para as 9 da manhã. and I'm coming to you E live eu from estou Nairobi, vindo até blessed vocês people, de Nairobi, povo abençoado, into your respective até as churches, suas the respectivas respective igrejas, altars of the os Lord, the holy altars of the respectivos Lord, altares santos do Senhor, globally and also globalmente e all também over this land of sobre Kenya. toda esta nação do Quênia. Now, the Lord Agora, Almighty o Senhor has spoken with Todo-Poderoso me. falou comigo. Those who are new in the church, Aqueles que são novos those na who may have just igreja, walked into the church aqueles for the que first time talvez today, entraram na igreja pela primeira vez I want you to hoje, know that eu here quero the que Lord vocês saibam Almighty, que aqui Jehovah o Senhor Yahweh Todo-Poderoso, Jeová Yahweh, himself, Ele mesmo, he does speak here, Ele live fala aqui conversations. em conversas ao vivo. So you are really Então at the vocês right place realmente estão at the no right lugar time. certo, na hora certa. Now, Agora, the Lord o Almighty has Senhor spoken with me, Todo-Poderoso falou comigo. and E this conversation esta conversa began right from when começou before I left já Venezuela. antes de eu partir da Venezuela. Before I left the city of Antes de eu Caracas, sair da cidade in the de recent Caracas, concluded meeting, na reunião recentemente you are aware concluída, that right now vocês sabem we que have the mission agora of the Lord, nós temos a missão do Senhor. and most of the A conversation the maior Lord has had parte with da me conversa que o has been Senhor about tem the tido tremendous comigo anointing He has tem placed sido a on His servants respeito da tremenda unção que Ele to go and colocou deliver sobre os that seus mission of the servos Lord para ir e entregar aquela in missão Europe, do in the 3 Senhor na nations of Europe Europa, nas that are 3 left nações before da we come Europa, back que to the faltam antes de voltarmos Nakuru-Menengai para 8. Nakuru-Menengai But when we go there, we 8, should para call for que quando repentance, formos à that Europa they should vamos prepare for the chamar ao glorious return of the arrependimento Messiah. para que eles possam se preparar para a Now, gloriosa vinda do Messias. the Lord has Agora, also o spoken Senhor também falou before I left antes de eu Venezuela, partir da Venezuela, right at the time when I was on the no verge tempo of leaving, exato the quando last eu day. estava prestes a The Lord partir no spoke. último dia, o Senhor When He falou. spoke in Caracas, Quando this is Ele what the Lord falou em spoke. Caracas, foi isto que o So He Senhor has spoken falou. about Então, Venezuela Ele falou a respeito da and the state of the Venezuela global e o state estado of the affair. do estado global Now, deste right assunto. before I left Venezuela, Agora, um pouco antes de eu partir the da Lord showed me Venezuela, o Senhor me that mostrou que Donald Trump, he came in that ele dream. I'm veio describing the naquele details of sonho. the Eu dream estou now. descrevendo os detalhes deste sonho He agora. cleared Ele the land of limpou Venezuela. a He terra cleared da it. Venezuela. Ele a And limpou. this E conversation, esta conversa, the Venezuelans os have it already. venezuelanos a Because I receberam, briefed them. porque eu os I did a instruí. big Eu briefing, fiz um grande and some resumo of them sitting e there were from the alguns media. deles que estavam sentados lá eram Before da I mídia. left, Antes de eu partir, I did a briefing eu the last fiz day we had in Venezuela. resumo no último dia que I think tivemos that na was the Venezuela. 16th, Eu acho que foi before dia we departed 16, 17th antes de of partirmos this month of November. 17 Today is 30th. deste mês de novembro. Hoje é 30 de novembro. And E in the dream, no which I shared with sonho the que eu topmost clergy, the senior compartilhei com o clergy, clero mais top, o clero the sênior, senior government os officers that oficiais were sêniores do governo que estavam around me at that ao time, meu redor naquele and the tempo, media that were e a seated there mídia que before I estava left, the sentada last lá day, antes de eu partir no último dia to leave Venezuela. para partir da I Venezuela. shared with them, Eu which I compartilhei share com with you eles now, o que eu compartilho com that vocês the Lord showed me the agora. dream Que o Senhor me that mostrou no Donald sonho Trump came and he que cleared Donald the land Trump of veio Venezuela, e ele limpou a terra da the Venezuela. whole land of Toda a Venezuela. terra da Venezuela. It's É amazing the way the Lord impressionante a presented it, forma como o Senhor apresentou isto, because He porque cleared it like ele somebody limpou a clears a field Venezuela como alguém limpa um campo, ready for pronto plowing, para arar, for para a agriculture, ready to agricultura, grow things in pronto that field. para plantar coisas naquele And so, campo. Então, I told them before I eu left disse Venezuela para eles, antes de eu partir da that the Venezuela, Lord has shown que o me Senhor a havia me dream. mostrado um And in sonho. that dream, I saw E that naquele Donald Trump sonho, came eu vi que Donald Trump and he veio cleaned the land. e ele limpou a The terra. soil is O reddish soil, a solo bit é um solo avermelhado, light reddish como like this. vermelho mais claro He assim. cleared so I Ele could see all the limpou de tal borders of forma the que eu land. podia ver todas as fronteiras da It was terra. cleared. Estava limpo.
The Lord O presented like when Senhor you prepare a apresentou field como quando você prepara um campo for agriculture, para for farming. agricultura, para You plantio. clear the field. Você limpa o campo. It was well Foi cleared. bem Everything was limpo, cleared. tudo foi limpo. So I could only see the Então eu borders of the podia ver land. somente as fronteiras da Then by nação. voice I heard Então him por saying, voz eu ouvi ele I dizendo, heard Donald Trump eu said ouvi Donald Trump now dizendo we have cleared que it. agora nós já limpamos, Now we can agora now develop nós it. podemos agora desenvolvê-la. We can now start Agora nós developing it. podemos começar a desenvolvê-la. The way a Da farmer clears forma a como um field agricultor limpa and says, o now we can campo, start ele diz, agora growing nós things on this podemos field. começar a plantar coisas neste And campo. then in that same E dream that então, I naquele shared mesmo sonho que eu on compartilhei, November 16th no before I dia left 16 Caracas de novembro, antes de eu partir with the de senior Caracas, leaders, com os líderes sêniores, authorities of the land, autoridades da and nação, also the senior e church também leaders, com os líderes sêniores and da also with the igreja, senior e media também com personalities as personalidades that were sêniores there, da media mídia, houses. que estavam lá, as principais And casas so, de mídia. Então, after Donald Trump depois que cleared the Donald land, Trump limpou a terra, a I nação, told them I heard eu Donald disse Trump para saying eles, eu ouvi Donald Trump that now dizendo we can que start agora developing nós it. podemos começar a desenvolvê-la. All the borders of the land Todas cleared as totally. fronteiras da terra totalmente And I limpas. remember E eu in me that lembro que conversation I was naquela asking the conversa eu estava Venezuelans perguntando aos in venezuelanos, that meeting, naquela reunião, in that boardroom, naquela sala de the reuniões, Marriott, JW no Marriott Hotel, hotel JW I Marriott, asked them, eu perguntei para what is eles the meaning qual é of o this clearing of the significado land? desta limpeza da nação And saying, no, e now we dizer, can develop agora it. nós podemos desenvolvê-la. Why are there no Por que buildings? não há edifícios? Could it be that the Poderia war ser que a flattened the guerra buildings? nivelou, derrubou os Why are there not edifícios? many people? Por que não há muitas pessoas? Could it be that the war Poderia comes ser que a guerra and vem. I asked him, E eu I asked perguntei them, para eles, eu cleared. perguntei, limpou. Why am I not seeing the Por que é que eu buildings? não estou vendo os edifícios? Is it that the war is going to be Será so que a massive guerra vai ser tão massiva and the buildings will be e os tumbled down? edifícios serão demolidos? In fact, we were Na verdade, at nós that time, estávamos in naquele the tempo 17th floor somewhere. em algum lugar no 17º andar. 17th floor. No And I'm 17º saying, andar. we are now E eu on the estava 17th floor, but I dizendo, didn't see in the agora dream. nós estamos no 17º andar, The mas eu buildings, não vejo isso the no whole place edifício. has been cleared Os like a edifícios, todo lugar foi limpo And como then, um campo. in the dream, E então, no sonho, I hear eu Donald Trump ouço himself in Donald the Trump, dream. ele mesmo, no sonho. He was walking Ele around estava Venezuela, then he andando ao was walking redor there. da Venezuela, ele estava andando lá. After clearing the land, and he Depois was de saying, limpar a terra, ele estava dizendo, now we can develop agora it. nós podemos Now we desenvolvê-la. have cleared, it is Agora clean, we nós can já develop it. limpamos, ela está limpa, nós Develop podemos it like someone has cleared desenvolvê-la. a field. Desenvolvê-la como alguém limpou Ready for o campo, agriculture. pronta para a And agricultura. then, E então, after that, depois I disso, saw Donald eu Trump vi Donald walking. Trump andando. He was walking Ele in a place estava that looks like a andando em um corridor lugar, parecia como um corredor. in Venezuela, Na inside Venezuela. Venezuela, dentro da Venezuela. It looked like a Parecia canopy como walkway. uma cobertura, um caminho coberto. And at that place there was E a bit of a naquele darkness lugar havia um pouco de because of escuridão the shadows. por causa das sombras. So I didn't see what was Então inside there. eu não vi o que tinha lá But Trump I dentro. could see. Mas o Trump eu podia ver. And there was a E woman havia uma mulher that que he was talking with. ele He gave a estava microphone, falando two com ela microphones. e ele deu a ela um microfone e dois two microfones. microphones of Os leaders. dois microfones de líderes. You know when you see Você sabe leaders quando talking, você vê os líderes falando, there are two são pieces, two duas microphones. peças, dois microfones. It comes from one, but Isso there are vem de two mas na verdade microphones. são dois microfones. So there was a lady there Então that havia was uma using the senhora two lá que microphones estava usando os dois microfones to talk. para I could falar, not see her. mas eu não podia vê-la. But then, Mas então, after that, Donald depois Trump disso, drove Donald his car. Trump estava dirigindo o seu carro. It's called the Beast. Ele se chama a That is the Besta. big vehicle Este that é o the grande US veículo president que os presidentes dos drives Estados in. Unidos dirigem. Beast. A Besta. When he was in Alaska, Quando I ele remember estava he no allowed Alasca, eu me lembro que the ele Russian permitiu president que o Vladimir presidente russo Vladimir Putin Vladimir Putin to share a ride with him in the Beast. compartilhasse de uma volta com ele na Besta. Beast, that's
the a armored besta, vehicle este é o veículo armado that even a bomb que até cannot hit. mesmo uma bomba não pode Even a atingi-lo, nuclear weapon até mesmo uma arma is nuclear, shielded from nuclear ele está weapon. protegido contra armas That nucleares. beast, Esta besta, even the tires até are mesmo shielded os from a bomb pneus and são everything. protegidos contra bombas e tudo. There are two of them. São dois deles. One is a decoy É um and the other one decoy is e o outro é... normally one at any one Normalmente, time one will be used as a uma decoy. vez ou outra, ele usa o So decoy. you'll see two of them Então, eu with vejo flags, os with dois the two com flags. bandeiras, com as duas bandeiras. So Então, in the dream I saw no the sonho, beast, eu vi a besta, that limousine, aquela limusine, that Cadillac aquele Cadillac that Donald Trump que uses, Donald Trump usa, the US president os uses presidentes americanos Venezuela. usam na Venezuela. after the lady Depois was que a speaking with the two senhora que microphones. estava falando com os dois microfones, Then now Donald então Trump agora entered. Donald Trump entrou. The beast, A the besta, American vehicle o for the veículo president, americano para o presidente, official car. o carro oficial, And he drove. e ele dirigiu. drove the beast. Ele dirigiu a besta, And he was shown where então to park mostraram in para Venezuela. ele onde estacionar na This is something I Venezuela. shared with Isso é Venezuelans algo before I que eu left. compartilhei com os venezuelanos We were antes shown de where to partir. park. Foi mostrado a So ele when he onde tried to estacionar, park the beast, então ele tentou estacionar a that parking besta. spot was too Aquele small, lugar de estacionamento era such muito that pequeno, the legs, the de tal tires, forma que the right-hand os tires of the pneus, os beast, pneus direitos da besta, they touched on the curb. eles tocaram no The meio-fio curb da is sarjeta. this small A sarjeta, o small meio-fio, building that is built to demarcate the road. esta pequena construção For those alta who para want to know what a demarcar curb as is, ruas, aqueles que sabem o the que é o curb is when you meio-fio, build a road. a sarjeta é quando Then você there is constrói this uma small raise rua. up. Então tem essa parte raise it less than half elevada, a foot. que é elevada com metade de um it's pé. a border- it's the Então border of the isto road. demarca o limite da rua. So when Donald Então, Trump was quando told where Donald to Trump park foi the dito a beast, ele onde estacionar his a car. besta, o seu carro, Then então the parking was so o small estacionamento era tão that pequeno the beast que had a to step besta on the curb teve que pisar, teve que before he subir could try na to fit calçada himself antes de tentar into the parking encaixar spot, which was on the right. dentro do local do estacionamento, So it's like que a little era à ramp. direita. Então era como It uma was a pequena ramp. It was rampa. lower than a ramp. The Era, ramp could be na raised a bit. verdade, era mais baixa do But que it was uma like a ramp. rampa, mas era como Then uma he climbed, rampa. boom, boom, like Então this. ele subiu, bum, assim, The front- é, the front o tire, pneu the da right frente, tire, o pneu direito dianteiro hind tire, e o pneu traseiro the direito. right ones, Os pneus those on the direitos, right side of the vehicle, aqueles do lado direito they do had to veículo, step. eles tiveram They que had to pisar. step on Eles tiveram the que curb. pisar sobre a the calçada. what you build to give the Aquele border, espaço que você the constrói, the que margins of the road. demarcam as margens da The end of the rua, road. o final da rua. So the Lord is using Então, that to o Senhor demonstrate está usando isto para that the parking demonstrar was too small for que o him. estacionamento era pequeno demais the para front ele. tire stepped Então, o pneu up like direito this. subiu e pisou assim na the calçada, behind tire, e right o side of pneu the vehicle, traseiro do lado direito do stepped up like veículo this, to subiu be em able to cima fit da into that calçada parking. assim, então, para poder encaixar And then he naquele said, estacionamento. then I heard Então, Donald Trump eu saying ouvi that Donald Trump dizendo que this shall now be my este parking. agora será o meu estacionamento. That means Isso significa the US que wants os to attack Estados Venezuela Unidos querem atacar a Venezuela and take over e Venezuela. conquistar, tomar posse da Venezuela. going to take over Venezuela. Eles vão tomar posse da Venezuela. These are the wars Estas são you as see guerras Jesus talked que about in the você book of vê que Matthew. Jesus falou no livro de Mateus, 24. capítulo If you 24. read throughout, Se você ler todo o get capítulo, past 7, you você hear chega no there'll be wars versículo and rumors. 7, você vê que haverá guerras e You- as you rumores go de down, guerras. wars and rumors of Quando wars. você continua, haveriam guerras e Nation rumores de against nation guerras, and kingdom nação against contra kingdom. nação e reino contra reino. Where you have NATO Onde você against tem a the NATO Russian contra kingdom, o reino russo, or you have ou war, você country tem a against guerra country. país contra like país. that. Assim, desta These are the forma. wars the Estas Lord são as spoke about. guerras das quais o Senhor falou. And so he parked his Então, car in ele Venezuela. estacionou seu carro na Venezuela, He cleared the land. ele limpou a nação, Gave that lady the two deu microphones àquela to senhora os talk. 2 microfones para falar. And I don't know Eu whether não that lady is sei se aquela Machado senhora é Machado or who else. ou quem é, se é outra. It is because there's opposition Porque leader. é a líder da oposição. The lady who got the Aquela Nobel Prize senhora que recently. recebeu o prêmio Nobel recentemente. But then it was Mas too darkness, então, I couldn't see era who she muito was. escuro, eu não podia ver But quem it was a ela lady. era. Mas era uma mulher. And then the E vehicle então, he went, o veículo, ele foi and he stepped, boom, 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 e boom. ele
subiu He na stepped calçada, on bom, the bom, bom. curb. Ele subiu, ele pisou The em side of the cima da road in order to calçada, park do lado da rua, in a small para ramp. poder estacionar em uma In a small ramp where pequena it was given rampa de carro que foi that this dada a you're parking. ele, dizendo, aqui é So o in seu other words, now they will estacionamento. invite Então, him em outras palavras, eles vão into convidá-lo Venezuela. para ir a Venezuela. He said, E "This ele shall be my disse, parking." este será o meu That's what Donald Trump estacionamento. said. É isto que Donald In Trump that dream. disse naquele sonho. So you need to watch that Então space, vocês blessed people. precisam observar este espaço, povo It seems there is abençoado. going to be a war in Parece que Venezuela. haverá uma guerra na Venezuela. And I know the E eu pastors there sei were que trying os to come for the meeting in pastores lá Kenya. estão tentando vir para a reunião no you Quênia. can see right E now, vocês podem ver agora entire mesmo, airspace todo o over Venezuela espaço has been shut aéreo down. sobre a Venezuela foi fechado. Even the Até airline we use, mesmo you a know, companhia aérea que we nós went from usamos Nairobi quando nós fomos de and Nairobi connected e Madrid conectamos com Madrid. and did Madrid E across the fizemos ocean to Madrid Caracas. atravessando o oceano em direção a direct flight by Caracas, um Iberia, voo direto pela Ibéria, which is the que é Spanish airline. a companhia aérea espanhola. Even Iberia Até stopped mesmo a going. Ibéria parou de ir. So you can imagine the Então moment você we left pode the country imaginar like o this, momento quando nós deixamos o then país the assim, airspace was shut então down. o espaço aéreo foi fechado. The flights cannot even Os go voos there. não podem mais ir lá. So this is the Então, prophecy the Lord esta é a spoke profecia que o Senhor falou on November em 16th. 16 de novembro. Before I left November Antes de eu 17th, partir em 17 de the year novembro 2025. do ano de 2025. And today, E hoje I share with you eu what I shared with the compartilho leaders com in vocês Venezuela o que eu compartilhei com os líderes before I na left in Caracas. Venezuela antes de partir de On that Caracas, November 16th, naquele 16 de novembro 2025, de 2025, at the JW no Marriott. Hotel JW Marriott. Now, Agora, I come to you eu with this venho até prophecy at this vocês time. com esta profecia neste tempo, in Global quando News you can nos see that noticiários globais vocês the podem airspace ver que o over espaço Venezuela has aéreo been shut down. sobre a Venezuela foi fechado. So they clear. Então eles I asked the limparam Venezuelans, e eu perguntei aos venezuelanos, what is the meaning of qual é o clearing all this? significado de limpar tudo Where are the isso? buildings? Onde estão os edifícios? Does it mean Será que isto a terrible war significa that tumbles que down há all uma these guerra buildings? terrível que desmoronou todos That esses time we are on the 17th edifícios? floor. Naquele tempo nós estávamos boardroom no as I'm asking them this. 17º andar, lá na sala de reunião, So it may quando eu also be a perguntei isso terrible para war eles. Então talvez that possa brings ser down, uma I mean, guerra muito tumbles down the terrível que buildings. vai destruir, desmoronar todos os But you can see that we are edifícios. sitting on the verge Mas of that war, vocês if podem what you ver que news. nós estamos sentados no limiar dessa guerra, se The você ver os all the noticiários. airlines we used to go there have Todas as stopped linhas going. aéreas que nós usamos para ir Because lá the pararam airspace de over ir, Venezuela has porque been o shut down espaço aéreo sobre a Venezuela foi by the US fechado military. pelos militares americanos. Now, Agora, this is the prophecy esta the é a Lord has profecia spoken que o Senhor falou, that I bring you que today eu on November trago 30th, hoje em 30 de novembro the year do ano de 2025. 2025. Now, Agora, in the next 5 nos minutes, I'm going to próximos come 5 back minutos eu vou with voltar another com instruction outra of the instrução Lord to you do Senhor para vocês. before you begin your Antes de services. vocês começarem seus 5 to cultos, 10 minutes, prepare yourselves 5 a your 10 Bibles. minutos, prepare-se com as suas and your Bíblias e os seus Then I'll cadernos. give you a E short então eu instruction darei uma curta instrução from the Lord. do Senhor. And then E I'll então close it, eu vou fechá-la. and then you E enter então into your main vocês services. entram nos seus cultos Lord principais. bless you. Que o Senhor os abençoe. The Messiah is O coming. Messias está vindo. Toda Rabah, Toda Rabá. Boker Tov. Boker Tov.